nós vamos também inaugurar o novo canal do YouTube do Intrusos, que é um antigo canal do Três Encontros, né? Era aqueles vídeos antigos dos Três Encontros que estavam lá, que antigamente a gente filmava com... Tinha uma coisa chamada câmera, né? Webcam, né? Não sei se vocês lembram, se vocês... Acho que a Alice chegou a participar, né? Participei. O cara ia a gente ia para o auditório e o cara da Unifor ia lá com câmerazinha filmar, né? E era Século passado, Danziato, século passado. na pré-história da... Quando não tinha Pix. Então, aí a gente, aqueles vídeos dos encontros do Intrusos anteriores, que é um monte de vídeos, né? Esses vídeos que a gente está fazendo os artigos, eu passei para o Vitor e ele está inserindo esses vídeos todos nesse canal que a gente mudou o nome. O nome do canal era Três Encontros Lacanianos, que era o nome do Três Encontros, né? A gente mudou o nome do canal para Intrusos. E vai colocar todos esses vídeos, vai manter os vídeos lá do Três Encontros, o Vitor já inseriu os vídeos desses encontros desse 1 ano e meio, né, que eu acho, 1 ano e meio que a gente está se encontrando aqui, falando sobre gênero e psicanálise, 1 ano e meio, né? Esse semestre é o quarto, não é isso? Então, tem 3 semestres, foi 2020.2, 2021, 1 e 2, né? E agora 2022.1. Então, ele vai inserir esses vídeos e os vídeos desse semestre, e nós vamos fazer uma inauguração simbólica, uma reinauguração do canal, tá bom? Vamos nós, então, aqui com o falo lésbico da Bora embora. Butler. Questões? Professor, o microfone do senhor está um pouquinho baixo ou sou eu que não estou ouvindo direito? Mas o meu está no meu fone, meu áudio aqui está no máximo. Estão me ouvindo então mal? Sou eu. Sou eu que estou envelhecendo. Alguém está me ouvindo mal aí? Não. Não, estou ouvindo bem. Estou ouvindo normal também. Tudo bem aí? Bom, questões? Para não ficar um negócio muito alto. Dúvidas? Deixa eu ver aqui. Eu achei assim, bem interessante, como eu estava comentando contigo, da forma como ela retomou o Freud, dá uma certa suspendida, assim, de certa forma, na leitura habitual. O que eu entendi é que, basicamente, seguindo Freud, as zonas erógenas, elas não estão pré-determinadas, né? Acho que essa primeira parte é toda uma argumentação em torno disso. Eu entendi certo? Entendeu isso também? Sim. Por mais que o Freud, de alguma maneira, mantivesse uma certa... que ela, inclusive, denuncia, né, entre aspas, no bom sentido, que o Freud faz uma certa associação entre o corpo psíquico e o corpo físico, que o Lacan também faz, né? Faz essa crítica a Freud depois. Gente, eu até no último encontro, eu acho, eu comentei um pouco isso. E o Freud tem um pouco isso também de manter, especialmente no começo, essa coisa da relação, por exemplo, a função alimentar e a pulsão oral, né? Quer dizer, ele faz como se tivesse um contínuo, né? Fome, a pulsão oral vem da necessidade da fome. Esse é o que ele chamava de noção de apoio, né? Que a pulsão se apoia na necessidade e faz uma deriva, né? Uma perversão, né? Que é o que ele chama lá nos Três Ensaios depois, mas ela faz uma deriva, o termo exato de Freud é deriva, uma tangente, né? Um desvio. Então, o Freud mantém ela meio que denuncia isso, assim, né? Faz uma crítica a Freud, né?
e usa o famoso exemplo do dente, né, para fazer uma crítica a Freud. Que, só para lembrar vocês, não sei se todos se lembram, lá no texto do Narcisismo, que é o texto 14, que eu recomendo que releiam, porque é um clássico, né? O Freud lembra disso, de que ele começa a falar da dor, de como a dor ela tem um efeito narcísico também, né? De fechamento narcísico. E aí ele lembra, ela até cita aqui um poeta, alguém que fala disso, né? De que um escritor, de que o sujeito se reduzia ao buraco do molar. Quando você está com dor de dente, você se concentra, toda a sua libido e todo o seu narcisismo vai para a dor, né? É mais ou menos esse o modelo de Freud. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida com isso, porque eu acho que essa passagem é importante, porque a partir daí ela vai, pelo menos como eu entendi, o texto não é simples. Ele mereceria uma outra leitura, eu só consegui ler uma vez. Mereceria voltar lendo com mais detalhes, nem minúcia, mas mais detalhes, mais minuciosamente. Mas o que eu entendi é que ela vai dizer que o Freud faz uma analogia entre a erotização das partes do corpo e a dor. E acho que isso, inclusive, é o que permite a ela demonstrar que essas coisas não estão predefinidas, né? Porque, por exemplo, as zonas erógenas, a boca e o ânus, pelo menos para usar os orifícios pulsionares do Freud, né? Eles, depois a gente sabe com o Lacan que eles não são necessariamente esburacados, né? Eles precisam ser esburacados. Não é porque tem um buraco lá no corpo que eles são erotizados, né? São zonas erógenas, né? A minha crítica, eu vou dizer tudo que eu tenho a dizer dessa parte aqui, aí depois vocês comentam. A minha crítica qual é? É que ela, se eu entendi bem, ela faz uma crítica ao Freud, a essa questão da dor, porque é como se ela considerasse a dor aqui no sentido físico. Eu acho que o que Freud faz é uma analogia com a dor física, porque talvez a gente possa pensar que é mais ou menos isso que o Freud vai desenvolver, e o Lacan também mais na frente. Eu disse, eu estava comentando com a Alice, que a gente tem que ter uma certa paciência, uma tolerância com a Butler, porque ela está com o Freud e o Lacan até a significação do falo, né? Toda aquela coisa da sexuação e tal, ela não vai para lá. Então a gente tem que ficar aqui, considerar que metodologicamente ela está com esse Lacan, com o Lacan da significação do falo, que é o primeiro Lacan, vamos dizer assim, né? Se é que existe o segundo e o terceiro. Mas, enfim, a questão qual é? É que eu acho que ela confundiu aqui dor com traumático. Talvez até o próprio Freud, de alguma forma, tenha permitido essa confusão. Porque, por mais que ele use a analogia da dor de dente, né, é claro que a dor de dente ela não pode ser confundida com o caráter traumático da zona erógena. A zona erógena, ela implica, lembrem-se que para Freud já era assim, a sexualidade é traumática porque ela é invasiva em Freud. Ela é invasiva e ultrapassa o que o Freud chamava de um certo limiar de elaboração. É assim em Freud desde antes da psicanálise, desde que ele acreditava na teoria da sedução. Não sei se vocês lembram que a tese dele lá nos estudos sobre histeria, na comunicação preliminar, nos estudos sobre histeria, que é um pré-psicanalítico, que ele achava que era um abuso infantil exatamente para poder justificar o excesso de estimulação não elaborada pela criança, porque a criança não teria sexualidade, era a tese dele na época, né? A sexualidade infantil só vem depois, os médicos da época também achavam assim,
e que, portanto, um abuso sexual na infância seria traumático, porque a criança, não tendo sexualidade, não conseguiria elaborar essa quantidade, né, essa cota de estimulação ou de energia, vamos dizer assim. Né? Isso no Freud de 94, 93. Depois se torna fantasmático, mas, de todo modo, a sexualidade traumatiza o corpo. Então, a dor que ela está falando, se eu entendi, ela faz uma crítica um pouco a Freud a essa paralelismo, a dor que ela está falando, ela não deve se confundir, aceito até que o Freud permite esse tipo de coisa, né? Mas ela não pode se confundir. Dor de dente não é a mesma coisa da dor do traumático. Tá? A analogia do Freud tinha a ver muito mais com o narcisismo do que com a sexualidade propriamente dita. Né? E além do que, para Mas tu você. acha que ela faz essa confusão, Desenho? Hã? Tu acha que ela faz essa confusão? Eu fiquei com a impressão de que ela faz essa confusão, porque ela diz aqui, ó, a dor física é a pré-condição da autodescoberta corporal. Ela, inclusive, citando Freud na página 109, ela cita o Freud no Eu e o Isso. Né? É como eu disse, falando da formação do corpo e tal. E o Freud tem lá no narcisismo, o Freud tem aquela história do eu puro prazer, né, de que como o eu vai se formando. Que o eu puro prazer, não sei se vocês lembram disso. E todo desprazer que você poderia, porque Freud fala desprazer, ele não fala dor. Né? Do bem que você, obviamente, pode fazer uma analogia entre dor e desprazer. Mas a tese do Freud no narcisismo qual é? É que a criança estabelece um eu puro prazer, que ele chama de eu puro prazer, porque tudo que é desprazeroso é projetado. Né? Isso é muito kleiniano, né? Melanie Klein vai por aí também, né? A coisa da introjeção e da projeção. E aí o eu seria puro prazer, porque todo desprazer viria de fora, vamos dizer assim. É isso que permite, inclusive, a criança fazer essa distinção entre o dentro e o fora, entre o eu e o outro, né? O eu ou não o eu. Tem essa discussão aí, né? Que é meio... Enfim. Aí Então... tem aqui. Opa, desculpa, professor, pode falar. Não, diga, pode dizer. Tem aqui um parágrafo na página 120 que ela faz uma... Olha aí se para o senhor é 120 também. Ela faz uma analogia, né, tentando tirar do corpo qualquer propriedade fálica, né? Inclusive, ela fixa bem no pênis, dizendo que essa construção imaginária do pênis não tem nada a ver ou sequer uma aproximação parcial com o que seria fálico. Porém, quando ela vem falar de uma substituição psíquica do que é físico, do que é lógico, metaforicamente, né? Ela traz essa relação da dor e do prazer e diz aquilo que ela botou na página 109. Pelo menos eu entendi assim. Porque quando ela vai falar do falo e do pênis, a gente fica sem saber se ela está afirmando ou está criticando, né? Eu fico em dúvida. Né? A escrita dela, como eu disse, não é simples. Talvez falte para mim um certo entendimento, certos instrumentos conceituais da Butler para entender melhor o que ela está dizendo. Mas, por exemplo, ela diz que o falo simboliza o pênis, então o falo teria um atrelamento ao pênis, o que não é verdade. Ao passo que ela diz que nada do corpo precisa Sabe? ser substituído por essa, né, por esse imagético, digamos assim, fálico. Então, fiquei sem entender. Eu acho que às vezes também ela fala que é um apoio, às vezes é uma substituição, né? Às vezes é uma aproximação, enfim. Ficou meio frouxo para mim. Mas, assim, na defesa dela, no início ela fala, né? Que ela pensava que ia conseguir falar uma coisa e, no final das contas, não conseguiu.
Ela mesma lá no início ela fala, então, Porque, por exemplo, ela faz uma comparação entre o espelho, o estádio do texto, né, o estádio do espelho, e a significação do falo, e, bom, ela não considera, que ela faz uma crítica, inclusive, pertinente ao espelho, né? Ela diz, o que o Lacan está dizendo aqui na significação do falo faz uma crítica ao espelho. Mas é verdade, porque o Lacan, exatamente no espelho, ele está muito preso a uma certa condição imaginária do corpo. O espelho é um texto de 42, Lacan, né, de que tem uma segunda versão de 48. Então, ele está muito preso à condição imaginária do corpo. Né? A partir do seminário 1, que ela também cita, quando Lacan começa a formular o esquema óptico, esse imaginário ele passa a ser submetido não é uma boa palavra, mas enfim, é submetido ao simbólico. Tudo bem, vou deixar o submetido. Ou seja, o Lacan se dá conta de que a constituição imaginária do corpo, tal como ele descreveu no espelho, que tem aquela coisa da relação especular da mãe, né? A mãe que olha e tal. Tanto é que ele coloca o grande outro no espelho plano, né? Ele bota o azão no espelho plano. Depois o Lacan se dá conta de que essa constituição da imagem do corpo no espelho, ele é determinado por uma relação simbólica com o outro. Né? É o momento aí da supremacia do simbólico, do significante, esse babado todo. Quer dizer, não é uma coisa meramente imaginária e especular. O especular, ele está submetido ou revestido de uma condição simbólica. Né? Não é cognitivista, como, por exemplo, que ele tira esse negócio do espelho do Vallon, né? Que era um cognitivista, um psicomotricista cognitivista. No esquema óptico já é diferente, inclusive ele precisa introduzir o espelho côncavo e aquelas coisas todas lá que ele coloca no espelho, no esquema óptico, para exatamente o espelho, que é o espelho plano, né? O esquema do estádio do espelho, que é só com o espelho plano, ele está dentro do esquema óptico, mas submetido a ele, como uma segunda fase, como um segundo tempo, né? O primeiro tempo do espelho côncavo, não sei se vocês lembram, né? Que é aquele primeiro tempo em que a mãe olha para o filho. A mãe olha e vê uma imagem, que a imagem é fálica. Né? Porque, quer dizer, essa distinção que está em Freud, no próprio narcisismo, de que é perfeitamente possível você retirar, de que o falo na mulher, ou o fálico na mulher é o corpo, por exemplo, ela não considera. Né? Quer dizer, é como se ela atrelasse o falo ao pênis. Se vocês lerem o narcisismo, por exemplo, vocês vão ver o Freud dizendo isso, de que o Freud vai dizer o quê? Você tem o alterotismo, que é o primeiro tempo do Freud, né? Alterotismo, narcisismo primário e narcisismo secundário. Os três tempos em Freud. O Lacan nem concorda com o alterotismo, mas o Freud é assim, alterotismo, narcisismo anterior ao narcisismo primário, porque no alterotismo seria só o prazer de órgão, não tem eu, né, ainda. Para chamar narcisismo tem que ter eu. Então o narcisismo primário já é um primeiro tempo do eu, que é o eu ideal. E o narcisismo secundário, que já seria a perda do narcisismo primário, a passagem pela castração, a perda do narcisismo primário em direção ao narcisismo secundário. Tudo bem? É o que Freud se pergunta. E o que é que acontece com o narcisismo primário? Né? O que é que aquele efeito de narcisismo primário, o que é que acontece? Aí ele diz, uma parte se transforma em ideal, tá? Mas tem uma parte que fica no corpo. Uma parte do narcisismo primário, do eu ideal, por exemplo, se transforma em ideal do eu. Né? Quer dizer, o que é perdido vai se transformar em ideal do eu.
Entretanto, o Freud sabia que o narcisismo era corpóreo, era uma experiência corpórea. Então, uma parte fica no corpo. Aí, o que é que ele diz? Né? E aí a gente pode até criticar, mas é o que ele argumenta. O narcisismo primário no homem vai para o pênis, essa parte que fica no corpo. No homem vai para o pênis, e na mulher, por não ter o pênis, e aí o Freud está falando do pênis anatômico, né? O narcisismo primário se revestiria no corpo todo. O que dá a dica do porquê que a imagem do corpo da mulher, que é o falo, né? É o ser o falo, em Freud, e no Lacan da significação do falo. Né? Então, não é que nunca foi assim, de que o homem tem falo e a mulher não tem. Né? Você pode até dizer que o Freud considerava anatomia, ou seja, o fato do homem ter pênis e a mulher não ter. Aí tudo bem, eu concordo. Né? E é um dado de real que é preciso saber o que é que se faz com ele. Mas o falo, ele está no jogo para todo mundo, né? De maneira diferente. Tanto é que a troca fálica, por isso que não é o clitóris, né? Ela volta com esse papo do clitóris, que é o papo das feministas, né? E as feministas já disseram, por que não é o seio? Por que não é o clitóris? Porque não é, no caso do corpo da mulher, o corpo todo. É a imagem do corpo que é fálica. Né? A oposição não é pênis-vagina, ou pênis-clitóris, ou pênis-seio, ou... não, é pênis-corpo. Né? Na troca fálica, vamos dizer assim. Enfim, a impressão que eu tenho às vezes é que ela não sabe disso, ou não considera, ou não... Enfim. O que mais? Procurando aqui, Deserto, algumas anotações. Eu achei bacana que lá na frente, não estou encontrando agora, mas eu acho que ela deu uma clarada muito massa no que a gente estava comentando sobre a materialidade. Eu gostei muito. Tá trazendo como que a materialidade ela é simbólica, ela é de linguagem, mas ela não se resume a, e não é porque ela é feita de linguagem que a linguagem tem autonomia sobre ela. Sim. Uhum. Eu achei que deu uma clareada muito boa. Onde é, qual é? Eu me lembro que ela fala disso, eu não estou lembrando onde é. Também não tô lembrando, eu tô com tanto grifo aqui. Aí, ela, aqui pela página 124, ela fala que a sensação que me deu é que como se as proibições que rolam no meio social, elas desenhassem alguns tipos de investimento libidinal ou de... Lê esse parágrafo aí da 124, Alice. Isso não significa dizer. Esse parágrafo é importante, ele está todo grifado aqui por mim também. Sabe qual é? Oxente, onde é que tu tá vendo isso? 124. Será que nós estamos no mesmo coisa? Isso, não, peraí, Quer que eu leia? procurar. Quer que eu leia, eu leio. Onde tem as proibições, né? Isso não Pronto. significa... As proibições eu estou vendo. Agora, cadê o isso não significa dizer? Que eu não estou Não, não. entendendo. O negócio de proibição não, é que é. Isso não significa dizer que, por um lado, o corpo é uma coisa simplesmente linguística. 124 no meu, de você ainda não? Não. Logo depois, assim, na parte, os corpos são puramente discursivos. Né? Nessa parte, aí tem o primeiro parágrafo, é o segundo parágrafo dessa parte. Isso não está aqui.
Isso não significa dizer que, por um lado, o corpo é uma coisa simplesmente linguística e, por outro, que não influencia a linguagem. Ele carrega a língua o tempo todo. Achei interessante essa frase. Uhum. A materialidade da linguagem, ou mais precisamente, o próprio sinal que tenta denotar materialidade, sugere que nem tudo, incluindo a materialidade, é desde sempre linguagem. Uhum. Pelo contrário, a materialidade do significante, a materialidade que compreende os dois sinais e sua eficácia de significação, implica que não pode haver nenhuma referência a uma pura materialidade, exceto via materialidade. Dessa forma, não é que não se possa obter fora da linguagem a compreensão da materialidade em si e de si mesma, mas que todo esforço para se referir à materialidade ocorre mediante um processo de significação, que, em sua fenomenalidade, é desde sempre material. Nesse sentido, então, a linguagem e materialidade não se opõem, pois a linguagem é e se refere ao que é material, assim como o que é material nunca escapa por completo ao processo pelo qual é significado. Veja que isso aqui é uma descrição da relação entre o simbólico e o real, numa perspectiva lacaniana, né? Se você tira o nome materialidade e bota real, é perfeitamente aceitável, né, você fazer isso. É claro que o que ela está chamando de materialidade aqui, e essa é a nossa interrogação, né? Se o que ela está chamando de materialidade aqui quer se refere ao real, né? Pode ser realmente confundido com o real. Agora, essa impossibilidade de você apreender o real pelo simbólico está aqui, né? Quer dizer, não é que o simbólico não tenha real, que é o problema do Lacan com o Wittgenstein, né? Não é que não haja um real. A linguagem ela está inodada, depois no Novo Romano fica mais claro, né? A linguagem e o simbólico ela está inodada com o real, né? E existe uma materialidade na linguagem, uma materialidade significante, que eu já falei para vocês, que Lacan brinca chamando de moterialité, né? E não materialité, porque ele usa o mot, a palavra, né? Moterialité em francês, que é como se fosse palavra materialidade, né? Não dá para traduzir. Ou a materialidade da palavra. Mas a questão toda é exatamente se essa materialidade aqui tem uma realidade, que é aquela discussão que a gente fez na vez passada, de uma certa condição kantiana que ela critica, e às vezes dá a impressão de que ela também cai nisso, né? Capítulo anterior. Se o real é uma discussão que, inclusive, a gente já fez. Se o real é o corpo, carne e osso, ou se é o buraco, por exemplo. Enfim, se é o infinito, vamos dizer assim. Se o real é infinito. É claro que a gente pode dar essa dimensão real ao corpo também, né? Mas a gente pode dizer, por exemplo, que o organismo morre, mas o real não é a morte do organismo, é a morte. Né? É isso que a gente não pode significar. É que um pouquinho mais para frente ela fala que o que permite um significante significar nunca será somente a sua materialidade. Aí me vem logo o S1, S2, né? Que o significante por si só, ele só é para outro significante. Mas veja bem, S1, S2 e A. Uhum. Um significante representa o sujeito para S2, e essa operação de significação é sustentada, a verdade dessa significação é sempre um buraco, é o objeto A. Entende? Que é isso que ela está dizendo aqui, de uma certa maneira. O único porém que eu faço é, afinal de contas, o que é que ela está chamando de materialidade. Eu confesso que ainda não entendi bem. Diz aí, Elisa. A Elisa levantou a mão. Eu levantei, boa tarde, gente, porque você falou na materialidade e
eu estava lendo um livro da Carla Rodrigues, esse aqui, ó. O luto entre a clínica e a política, da Judith Butler, para além do gênero. E aí tem um parágrafo que ela fala assim: em Corpos que Importam, Butler afirma que seu objetivo não é ignorar a materialidade dos corpos, mas perguntar por que a materialidade do corpo não pode ser, ela também, construída. Uhum. Sim. E ela vai problematizando isso, assim, mas ela não explica muito o que é o pensamento dela, sabe? Mas eu achei o texto assim muito denso. E aí eu recorri a Carla Rodrigues para poder ajudar em algumas coisas. E aí, quando eu falo em materialidade, eu fiquei pensando nessa construção, né? Ela tá... Depois bota essa referência lá do grupo, Elisa, para a gente ver esse link. Mas veja bem, para você saber que você está com dor de dente, você precisa ter um corpo, entende? Você precisa ter um corpo imaginariamente constituído, simbolicamente também, claro. Mas para você saber que tem dente, porque, por exemplo, se for um bebê, ou se for uma criança psicótica, ela não sabe que está com dor de dente. Ela não sabe situar no corpo como as crianças psicóticas. Se você pergunta onde é o olho, ela não situa. Onde é a boca? A escola não faz isso, né? Onde é a boca? O menino fala assim. Onde é o olho? Onde é a orelha? Os bebês, né? Bebês não, mas crianças pequenas começam a situar a localização no corpo. Pois bem, uma criança psicótica não situa. Ou pode não situar, não são todas. Entende? Então, a materialidade do corpo, ela é constituída. Né? Porque isso é que é interessante, quer dizer, quando... Vou dar um pulo lá, vocês vão me permitir eu borromeanizar, porque estou trabalhando com isso hoje. E quando o Lacan vai dizer que, lá no borromeano, que o imaginário é o corpo. Não é unicamente que o corpo é imaginário. Ele vai dizer que o imaginário é o corpo. É o que dá consistência à estrutura. Né? Então, a materialidade do corpo, inevitavelmente, ela é construída. E aí é que está a confusão, né? Porque, obviamente, para você ter um corpo construído, você precisa ter, por exemplo, um organismo. Claro. Né? Esse é toda a polêmica com a inteligência artificial. Se eles vão conseguir construir um sujeito sem corpo. Não é? Porque como o sujeito não é o corpo, né, o Aurélio, que é nosso mestre aqui, diz uma coisa que eu não concordo completamente. Eu concordo que o sujeito não é o corpo. Quem morre é o corpo e leva o sujeito, tudo bem. Mas o sujeito, ele é ancorado num buraco que é RSI. Né? Porque se você acreditar que o sujeito não é o corpo, ou não depende do corpo, Aurélio não diz isso, né? Eu estou só exagerando para poder criticar, você poderia imaginar o que a inteligência artificial tem proposto, de que eu posso pegar um sujeito e criar um sujeito meramente cognitivo, simbólico, colocar no computador e mudar ele de corpo. Né? Isso já aparece na ficção. Né? No Black Mirror tem 2 ou 3 capítulos sobre isso, que inclusive são muito interessantes. Essa é uma questão interessante. Para ter o sujeito, você tem que ter o corpo, mesmo que você considere que o sujeito não é o corpo. O sujeito em psicanálise, pelo menos em Lacan, é uma função. Né? Mas essa função, para ela ser constituída, ela brota dos buracos do corpo, que não são propriamente os buracos das zonas erógenas. Né? Não é o buraco da estrutura. Que veja que o Freud ele estava preso à anatomia dos orifícios
pulsionar do corpo. Né? Não que ele não tenha importância, tem toda importância para Lacan também, mas o buraco que interessa, se não tiver um buraco na estrutura, os buracos do corpo não têm materialidade. Você tem crianças, por exemplo, que não têm, já se diz isso, o autista não tem olho, não tem buraco no olho. Algumas crianças psicóticas não têm buraco no ânus, porque se cagam todas. Né? Não tem contenção. Ou não tem buraco na boca porque comem tudo. Entende? Não é propriamente uma zona erógena. É um buraco no organismo. Entende? Me lembrando aqui, Danciado, pensando que essa materialidade do corpo, que é linguística, é linguageira, mas que a gente não tem essa autonomia sobre ela, eu acho que é porque isso é construído assim, por feixes tão múltiplos, que não tem escolha que a gente faça que vá modificar a influência desses feixes, que são inclusive intergeracionais, né? Que perpassam e excedem demais, e por isso que a gente não consegue interferir tão diretamente nisso que ela está chamando de materialidade, no sentido de poder modificar. E aí me veio aqui uma lembrança de como é interessante essas vivências de corpo, que eu estava conversando com a Elisa ontem, sobre a peculiaridade do atendimento clínico com pessoas que sofrem dores crônicas ou que estão com doenças agudas, como tem esse é como se não tivesse outro assunto, sabe? É como se fosse o corpo, esse investimento o tempo todo, e que isso foge um pouco do que a gente costuma ouvir falar sobre clínica psicanalítica, que requer da gente um certo manejo mais específico, por conta dessa materialidade do corpo que se vê abalada. Uhum. E me lembrei também que tem uma galera que meio que não sente muita dor, né? O pessoal mais bruto sente muito menos dor física, e isso é real, assim. Quem é que você te mandou? O pessoal Hã? lá? O pessoal Quem? pessoas assim, tipo, pessoal de sertão, Ah, que, sim. que vive em condições mais cruas, eles sentem menos dor, objetivamente falando. É um Sim. pessoal que arranca dentes sem anestesia, se duvidar com o próprio alicate, entendeu? Arranca as unhas e tá por isso mesmo. Entendeu? A gente vai furar um brinco e não é só um piti, diz de uma construção de uma materialidade do corpo que é diferenciada. Né? Me lembrei disso. É, pois é. Nossa relação com a dor, inclusive, né, é dessa ordem também. Né? E, a gente tem cada vez menos tolerância com a dor. Os médicos não têm mais nenhuma tolerância com a dor. Né? Eles empurram remédio para você não sentir dor. O objetivo deles é acabar com a dor física. Né? Agora, realmente, quer dizer, isso que você está falando, Alice, tem a ver com aquilo que Lacan chama de corpsificação do corpo. Quando você tem um analisante cujo corpo, e aí esse corpo que vem do real, vamos dizer assim, se apresenta, tem uma questão com a corpsificação do corpo, porque a corpsificação é exatamente o esvaziamento desse gozo real do corpo. Você corpsifica, o Lacan brinca com isso, ele faz uma brincadeira do corpse em francês, né? Um corpse em inglês, que é cadáver. Então, é uma forma de você fazer um esvaziamento do gozo. O termo que ele usa no Seminário 16 é um esgotamento, uma limpeza do terreno, é assim que ele usa, né? Uma limpeza do terreno, um esgotamento do gozo do corpo, para você esquecer que tem corpo. E quem faz isso é a identificação primária e a simbolização do corpo. É claro que isso não funciona completamente, porque você não deixa de ter corpo real, né? Você vai sentir dor, vai sentir alguma coisa, enfim. Mas é importante que você esqueça o corpo real, porque senão fica insuportável, né?
Se você tem alguma coisa no corpo real ou no real do corpo que se apresenta para o sujeito, é uma denuncia, vamos dizer assim, que tem alguma coisa dessa corpsificação que não operou bem. Sintomas somáticos, eu insisto em chamar de sintomas, não são os fenômenos somáticos, por exemplo, são dessa ordem. Será que Algum não é essa angústia, professor, dos trans, essa irrupção desse corpo, dessa forma assim mais intrusiva, e menos. É porque o trans ele vai precisar fazer um tratamento, eu não sei assim, medicamente ou biologicamente até quando, mas o trans ele vai precisar tomar hormônio, vai precisar fazer uma série de intervenções médicas que modifique, por exemplo, a anatomia, ou a biologia, ou a fisiologia do corpo, né? A endocrinologia do corpo, por exemplo. Eles tomam hormônio, né? Tem toda essa coisa do tratamento, da transição e tal. Então, obviamente, de que isso se apresenta também, né? Quer dizer, tem o real do pênis, por exemplo, quando para quem vai fazer a transgenitalização, né? Que precisa, que quer extirpar o pênis, né? Que quer fazer uma ablação do pênis. Enfim, é claro que o corpo real está sempre aí, né? Então, você vai ter que isso para todo mundo, né? Assim, a diferença para o trans é que, por exemplo, se você é hétero, cis, você, o problema que você vai ter com o seu corpo real é você envelhecer, adoecer, essas coisas que a gente tem inevitavelmente, né? E que o trans também vai ter. Mas o trans tem um trabalho a mais, vamos dizer assim, que nem sei se é propriamente a mais, até que ponto isso incomoda ou atrapalha, porque ele vai ter que fazer intervenções para alterar esse real do corpo, né? Sejam intervenções cirúrgicas, como colocar silicone, essas coisas, ou a própria transgenitalização, sejam intervenções bioquímicas, né? Com hormônio e etc. Porque senão o corpo real aparece. Porque senão começa a nascer barba, né, nas mulheres trans e, e não convém uma mulher de barba, né? Apesar de que hoje já tem, né? Homens que não fazem nenhum tipo que são trans, né? E não fazem nenhum tipo de alteração corporal, né? Nem transgenitalização, nem hormônio, nem nada. Só vestem saia como o Laerte, né? Só vestem saia e vestido e se vestem como mulher e pronto. Para eles é isso aí. Enfim, Eu tenho uma dúvida aqui, Danziato. Um pouco mais à frente, ela começa a trazer a questão da materialidade da linguagem para Cristeva. Tu sabe alguma coisa sobre isso? Eu ainda não tinha ouvido falar sobre isso. o que é que ela coloca? Me lembra aí. Qual é a Que para página? mim está aparecendo na página 132 do PDF. Para Cristeva, a materialidade da linguagem, em certo sentido, derivada da materialidade das relações corporais infantis. Ela traz a primazia do corpo materno, essa diferenciação. Pois é, esse babado aí também que eu queria falar, né? Que é essa coisa que ela inclusive discorda da Cristeva, né? Ela faz uma discordância da Cristeva. E esse negócio do corpo materno é um negócio muito freudiano, né? Porque para Lacan tudo isso é substituído pelo objetuar. Não é o corpo materno, é o objetuar. Essa talvez seja a grande diferença entre Freud e Lacan. Quer dizer, a origem para Freud é o corpo materno. O corpo materno é da, a realidade empírica da criança é com o corpo materno. E sobre o corpo materno é que vem se abater a castração.
para Lacan não é assim, é um buraco desde o começo. É um buraco que é traumático. Aqui nesse texto aqui, ele tem uma parte que ela fala da Cristeva. Se você quiser, eu posso dar uma lida, não sei se vai ajudar. Ajuda. Ela fala assim: Tudo ajuda. Inspirada na psicanálise de Júlia Kristeva, para quem abjeto é o eu, que não se identifica nem como sujeito, nem como objeto, tornando-se repugnante, inclusive para si mesmo. Butler pensa o abjeto como marcador dos corpos não reconhecidos, nem como matéria ou objeto, nem como ontologia ou sujeito, reforçando assim o seu lugar de abjeção, que mais tarde ela vai explicando que isso vai virar o inumano. Uhum. É, não estou tentando encontrar aqui aquela fala da Cristela, mas não estou encontrando. O que ela traz, mas nesse sentido de não ver como matéria e nem como ontologia, né? Então, Eu imagino que a Butler, tal como Lacan e a psicanálise, não entram nessa lógica ontológica, né? E você encontraria alguma coisa da ordem do ser, onde quer que seja. Então, o objeto também, você não pode achar que o objeto ontologiza o sujeito, né? Não é dessa ordem. É uma relação discursiva, inclusive. Agora, ela faz uma crítica, não sei se vocês... Né, ela está fazendo uma crítica a uma certa, ao que ela chama uma sinédoque, uma catacrese, que ela chama depois do falo, como se ela dissesse que o Freud e o Lacan também usassem a parte pelo todo, né? Como se o falo representasse o todo, né? Então, ela está fazendo essa crítica como se fosse uma generalização que tanto Freud como Lacan, que ela se refere ao Lacan da significação do falo, e eu acho que em outros momentos a gente já falou da significação do falo, que Lacan, a tese fundamental de Lacan na significação do falo, qual é? É que o falo é o significante primordial, vamos dizer assim, que permite a significação de todos os outros significantes. O Lacan diz assim, a gente perde o ser, é a tese principal do texto. Quando o sujeito entra na linguagem, ele passa por uma coisa que ele chama de privação originária e não chama ainda de castração. Né? É uma privação. Lembre-se que a privação para Lacan é a perda real de um objeto simbólico. Então, tem uma privação originária, que depois vai se tornar castração, que você perde toda a naturalidade suposta de um ser. Isso é uma suposição mítica de Lacan. E então, quer dizer, você perde toda a natureza, né, na entrada à linguagem, que a Butler, inclusive, no capítulo anterior, faz uma crítica a isso, né, essa ideia de natureza e cultura. Mas, enfim, em Lacan, assim, perde a natureza, e como você não tem mais os referenciais naturais, o que a gente herda é o falo, que é o falo que é como se fosse a baliza de todas as significações possíveis. Tanto é que Lacan brinca com o título do texto, né, que é a Bedeutung do falo, que é uma coisa que ele tira do Frege, se eu não me engano, que é, quando a gente diz a significação do falo, você pode estar usando o genitivo objetivo ou o genitivo subjetivo. Isso quer dizer o quê? A significação do falo quer dizer o quê? A significação do próprio falo ou a significação que o falo dá. Entende? Ela pode dizer as duas coisas. Enfim, então a crítica que ela faz, não sei se entenderam essa tese do Lacan lá na significação do falo, tem alguma dúvida?
Porque é como se Lacan dissesse assim, a significação não é solta. Por exemplo, como é a briga do Lacan, que depois vai ser a briga do Lacan com o Wittgenstein, né? De que para o Wittgenstein as coisas são apenas jogos de palavras. A crítica que o Wittgenstein faz à psicanálise e que o Lacan, o Lacan vai numa passagem no seminário 17 dizer que ele é psicótico. Ele não diz assim, eu que estou brincando, ele vai dizer, ele vai se referir à psicose do Wittgenstein. Porque o Wittgenstein acha que a linguagem ela é solta. Quer dizer, como se você pudesse interpretar, a interpretação pode ser qualquer coisa. Você pode interpretar qualquer coisa. E o Lacan vai dizer que não é assim, a interpretação não é. Você não pode interpretar qualquer coisa, tem algum tipo de amarração. Pois bem, nesse momento, a amarração aqui é o falo. O falo e o nome do pai, né? Depois Lacan até muda, porque com a cadeia borromeana, a cadeia, a estrutura deixa de se amarrar em significantes. Tanto falo como o nome do pai. Né? Mas deixa a cadeia para lá. Estamos aqui ainda no falo e no nome do pai. Então, não é que você... Porque o Wittgenstein diz assim, pô, mas a psicanálise tem um efeito de verdade, porque ela pode interpretar qualquer coisa que é tomada como verdade. E não é assim, vocês sabem disso, quem clinica sabe disso, que não é dessa forma. Não é que porque tem transferência o que o analista disser é verdade. Não é assim que funciona na clínica. Né? Os analisantes não assinam embaixo, não concordam com as interpretações, né, que o analista faz, a não ser que guarde alguma relação com alguma significação e alguma verdade do corpo, inclusive. Né? Não é que a linguagem, portanto, ela não tem pé nem cabeça, mas não é solta. Ela tem uma amarração. Quem tem linguagem solta é o psicótico. Nesse momento, para Lacan. Né? Será que a gente pode pensar que esses processos performativos de materialidade também não tem nem pé nem cabeça, mas que tem uma amarração? Tem amarração. Tem. O problema é o que é amarra. Né? O que é amarra? Porque essa amarração ela pode ser, por exemplo, imaginária. Eu brinquei com vocês no último... Foi com vocês ou foi... acho que foi em sala de aula. Foi em sala de aula no mestrado. Eu falando o Diabão. Conhece o Diabão? O Diabão é uma figura que é o cara que mais alterou o corpo, não sei se no mundo ou no Brasil, mas ele transformou o corpo. Se você olhar, bota aí na internet Diabão que aparece a foto dele, vocês vão ver. O nome da criatura é Diabão mesmo? É Diabão? o nome artístico. É Diabão. Diabão, não sei, ele se chama assim. Gente, quem é essa pessoa? Nunca ouvi falar nessa coisa. Coisa, né? Ele é Vamos chamar de famoso coisa. por isso. Ele é famoso porque Acabei de ver aqui. ele fez ele mudou o olho, mudou o dente, ele bota um chifre, ele tem uns chifres, ele tem umas coisas subcutâneas, ele é um diabão. A imagem dele é de diabão, ele alterou o corpo. E é o cara, ele é conhecido como sendo o cara que mais alterou o corpo, né? A imagem do corpo. Eu brinquei, assim, é claro que eu não posso dizer isso porque seria uma canalice diagnosticar o rapaz fora da clínica, mas eu usei o exemplo do diabão lá em sala de aula, dizendo que talvez, se ele for psicótico, essa alteração na imagem, essa amarração que o diabão dá para ele, é o que mantém ele organizado. Entende? É uma suplência imaginária que ele consegue fazer para não desinodar. Né? Então, vejam, quer dizer, isso é importante porque é diferente essa amarração ser simbólica ou ser imaginária, ou ser real. Entende? Então, nós não podemos dizer, por exemplo, que é diferente se alguém,
exemplo, a gente não pode dizer que não tem uma função real uma mulher trans que diz eu sou uma mulher, como a Lucivânia disse aqui para a gente, né? Você não pode achar que isso ela está fazendo uma encenação histérica, por exemplo, né? Pode acontecer que um homem faça uma encenação histérica e bote um vestido e pode, né? Mas, bom, essas coisas são na clínica, né? Mas, enfim, tem uma amarração aí que é importante que se faça, né? O enodamento que é importante que se faça. Isso, inclusive, implica a materialidade do corpo, né? Então, e aí tem uma questão importante com isso, que é a questão que a Alice colocou. Existe, por exemplo, a possibilidade de pensarmos exatamente de como, na estrutura de linguagem, e isso tem uma questão histórica, inclusive para a psicanálise, porque a psicanálise acreditou, num determinado momento, que essas coisas eram estruturais e, portanto, constantes, anihistóricas. Mas até que ponto a gente não pode pensar que o nome do pai e o falo se deslocaram na estrutura de linguagem e na cultura, né? De maneira que não é isso. O Agamben já tinha colocado essas possibilidades, não assim, não dessa maneira que eu estou dizendo, né? Mas de como a estrutura de linguagem mudou depois do nazismo. Portanto, ela não dizer que é estrutural não quer dizer que seja imutável. Me diga aí, Yasmin. Professor, dentro dessa concepção, né, de que tudo é mutável, nada é, né, tudo está, eu fiquei me perguntando se essa questão do diabão não seriam as duas coisas, real e simbólico. Sim. Né? Porque hoje em dia não dá mais para a gente excluir, não dá para olhar para um sujeito e dizer que ele é apenas psicótico, dizer que ele é apenas obsessivo. Não, mas veja bem, faz uma diferença, por exemplo, no fato de que a suplência seja imaginária. Entende? Faz uma diferença. De que você pode dizer que exatamente essa suplência dele sustenta o enodamento com o real e com o simbólico. Concordo plenamente com você. Como se ele estivesse no meio da fronteira. Por algum motivo, não é? Por uma questão aí, se você for usar a lógica borromeana, você teria que pensar que algum lapso ocorreu, mas é parecido com o que o Lacan fala do Joyce, né? Só que o Joyce fez uma suplência, na forma do Santome, através do simbólico, através da linguagem. Ele alterou a forma de escrever. O Diabão fez na imagem do corpo. Entende? É diferente. Como se você dissesse assim, não é isso que eu vou dizer, não está correto, eu vou só exagerar na lógica do tipo ideal para a gente poder ser didático. É como se você pudesse dizer assim, o Lacan nunca disse isso, quem está dizendo sou eu didaticamente aqui e não está correto, tá? Porque está gravando, eu tenho que ter meus cuidados. É como se você dissesse, o Joyce não se tornou psicótico porque fez uma suplência com uma nova forma de escrita, que é a obra, né? Pela via do simbólico, pela via da escrita, né? Ele alterou uma certa relação entre o real e o simbólico. Ele passou a escrever de uma maneira diferente. Você poderia dizer da mesma maneira que o Diabão não surtou, se é que ele não surtou mesmo, né? A gente não sabe, eu não conheço, mas, enfim, considerando essa minha hipótese, o Diabão não surtou porque ele fez uma alteração na imagem do corpo. Esse significante, essa imagem, as pessoas olham para ele e reconhecem, e ele tem um nome, e tem inclusive na mídia, ele se socializa, né? Curiosamente, sendo o Diabão, cuja imagem não tem nada de sociável, né? A imagem é de um diabo mesmo. E é como ele se representa, né? Eu estava vendo um vídeo dele
e ele não consegue sequer olhar para a mãe dele, porque ele diz que ela relembra aquilo que um dia ele nunca foi. Pois é. Ele vê no olhar da mãe a imagem que ele alterou, né? Então, e veja bem, ele diz, eu sou isso que vocês estão vendo, né? Quer dizer, tem um reconhecimento ontológico aí para ele que é importante, como tem para todos nós, por mais que o ser seja uma perda e um vazio, é claro que a gente tem algum reconhecimento ontológico, né? Diz, eu sou Leonardo, eu sou psicanalista, eu sou professor, eu sou isso, aquilo outro, é claro, né? Isso ancora o sujeito, né? Dá ao sujeito alguma garantia, porque que é uma coragem fantasmática, né? Você tem que ter. Então, ser o diabão é uma forma dele se inodar, né? Entende? Ser o diabão pode salvá-lo, né? Ser o diabão pode salvá-lo. Atenção, mais uma vez, telespectadores, isso é apenas uma hipótese didática, um exercício didático. Eu não conheço o diabão. Mas só faz sentido assim, professor. Como é que vai fazer sentido de outro jeito? Vai o quê? Explicar é louco e pronto, como as pessoas falam, né? Nomeiam por aí. Não. A explicação mais viável é dar esse sentido, esse encaminhamento. Senão, como é que a gente vai explicar que uma pessoa se molde? Tem aquele também, o Ken humano, né? Esse eu conheço, o Ken humano. Aquele virou Barbie, né? Aquele virou mulher, né? O Ken virou Barbie. Enfim, o que ele seja, enfim. Mas ele está falando, assim, né? Da mudança em si, né? E esse eu conheço, esse Ken humano. Ele fez umas 50 e poucas cirurgias, né? Durante a vida dele. E fez para modificação. A última, ele se tornou uma Barbie, né? Você sabe disso, né? Que virou trans, né? Não, essa última aí que o senhor está me contando é novidade. O senhor está cheio de novidades hoje. Não, Tony Abrão corre aqui. Não. Né, não? Então. Não, mas é verdade. O Ken é que ele fez todas essas cirurgias para parecer o Ken, né? Que é aquele personagem lá da Barbie. E a última cirurgia que ele fez foi uma cirurgia trans. Ele agora é uma mulher trans. Né? Pode procurar aí que tem, parece, uma loura assim, meio Barbie. É verdade. Né? Por falar em homem, mulher, bora anunciar o Hugo? Ixi, já está acabando, né? É. Alice, só um pedacinho aqui que você falou aquela hora da Cristeva, e eu me lembrei que eu tenho um livro dela aqui, e aí ela fala da materialidade, mas ela fala da materialidade da linguagem. E aí ela traz materialidade escritural, fônica, gestual, e vai explicando isso. Como e ela fala que tem uma organização, ela passa por essa organização da linguagem, e aí ela fala assim, que essas relações linguísticas organizam o real e, ao mesmo tempo, dão ao sujeito falante um conhecimento desse real, conhecimento cuja verdade é confirmada pela prática social. Então, quando ele faz isso, né, tem tudo a ver com isso que a Cristeva coloca, eu acho. Uhum. Esse diabão fazendo isso aí, então, nesse sentido, a prática social, né, traz aí alguma coisa. A gente pode deixar para a próxima vez, a gente pode fazer o nosso último encontro daqui a 15 dias, porque na próxima semana, é isso que a Alice vai anunciar, a gente tem um encontro com o Hugo, né, que vai falar aqui do trabalho dele, mas ela faz uma discussão interessante aqui sobre o falo lésbico, né, que é muito interessante sobre essa questão da manutenção ou não da condição fálica, como isso poderia ser uma forma de manter a lógica falocêntrica e nessa história do falo lésbico. Né? O que é perfeitamente possível, né? Como eu disse para vocês, porque a impressão que dá é que ela está interrogando se o falo lésbico seria possível, sem Freud, por exemplo. Né? Que é perfeitamente possível, a gente já sabe disso hoje, depois com Lacan. Né? Como eu disse, assim, eu acho que a limitação do texto é uma limitação, inclusive, dos textos com os quais ela trabalha, que ela baliza
o trabalho dela, que é exatamente o narcisismo do Freud e a significação do falo do Lacan, que, como a gente já sabe, a gente já falou disso aqui em outros momentos, são textos que foram ultrapassados, entre aspas, né, no bom sentido, com relação a essas questões da sexuação, né? Por exemplo, Lacan não vai dizer a mesma coisa que ele diz na significação do falo, lá no Seminário 20. A posição do falo, inclusive, na obra de Lacan, sofre um deslocamento. Como, por exemplo, isso que eu acabei de falar, se o falo e o nome do pai, eu disse isso no trabalho que eu apresentei, que vou, inclusive, reapresentar no meu seminário quinta-feira, né? Se o falo e o nome do pai eram os dois significantes que amarravam a estrutura, que sustentavam a estrutura, deixa de ser. Não é que Lacan pega o falo e o nome do pai e joga fora, mas o falo e o nome do pai vão se situar apenas em determinadas dimensões. No caso, por exemplo, no real, simbólico e imaginário. Mas o que passa a sustentar a estrutura deixa de ser um significante ou dois significantes e passa a ser um buraco, que é exatamente o modelo do nó borromeano, a cadeia borromeana. Né? O significante perde a supremacia. O falo também. Né? Então, por exemplo, inclusive no dia da apresentação, para terminar mesmo agora, a gente fez toda uma discussão, né? Porque uma pessoa, a gente falando disso, da clínica borromeana, e pererê, parará, e só comentou, criticou e tal, e alguém disse, olha, mas então a gente vai jogar fora a clínica freudiana, a clínica... Não se trata disso, né? Mas, por exemplo, fica complicado você atender uma mulher, depois de Lacan, no Seminário 20, você atender uma mulher apenas pela lógica fálica freudiana, pela coisa edípica e tal, né? Ou atender uma mulher trans, ou um homem trans, apenas por essa lógica, apenas não, porque não é pouco, né? É complicado dizer apenas. Mas é limitado você fazer a sua clínica, fundamentar a sua clínica, por exemplo, apenas pela lógica fálica. Né? Apenas também não é pouca coisa, mas enfim. A lógica fálica se torna insuficiente para o trabalho na clínica, até porque, por exemplo, a dimensão do gozo tem todo um avanço que o fálico passa a ser apenas um dos tipos de gozo, e não o gozo, né? Mas, enfim, é só esses adendos. Alice, por favor, quer anunciar aí o evento na próxima semana? Gente, próxima semana a gente vai ter nosso seminário clínico, né, entre aspas. Alguém no grupo, acho que foi o Carlos, sugeriu o Hugo, que já foi do nosso PPG. Eu estou procurando aqui. O título da fala dele vai ser o atendimento psicológico no CER LGBT Tina Rodrigues. Ele vai trazer um pouco, né, assim como as outras duas pessoas trouxeram, da vivência prática dele. Ele já recebeu os textos que nós trabalhamos, eu dei uma contextualizada nele, e a partir disso ele vai puxar para a prática dele e trazer para a gente na próxima semana. Sempre naquele esquema, ele fala um pouco, depois abre para pergunta, e é a hora que a gente tem de aproveitar alguém que está realmente aí com a mão na massa, e não só na teoria, certo? Online, semana que vem. Então, só para confirmar a nossa programação, então, na próxima semana, dia 1º, tem o Hugo, e aí na semana seguinte a gente faz o nosso último encontro do semestre, tá certo? E voltaremos em agosto, provavelmente, né? Se o mundo não se acabar. Acaba não. Conversa essa, menino. Se o Pelo amor de Bolsonaro Deus. não destruir. Logo agora que a Sueli vai para Paris, tu quer vir com essa Sim, conversa? próxima semana eu não poderei estar presente, porque eu estarei em Paris, gente. Rapaz, que negócio chique. Um beijo, professor. Tomara que eu não volte. Fique por lá. Não, tô brincando, voltarei. Nem vou poder participar com vocês do último encontro, mas... Você participa de Paris, para ser chique, para a gente ter um correspondente internacional. Posso tentar, se eu não estiver na rua. Posso tentar, só para mostrar para vocês a janela de lá. Posso fazer isso, né? Pode. Fazer inveja? Gente, eu vou ter que sair, que eu vou com uma banca Beijo. aqui agora às 3h, tá bom? Tchau, Beijo, gente. pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.